Tá bom. Estela, você faz a prece? Faço sim, Eduardo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Tá. Então vamos, nesse momento, pedir a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que possa nos auxiliar e possamos acerenar os nossos corações e, nesse momento, voltarmos o nosso pensamento inteiramente para essa atividade que iremos iniciar, pedindo a permissão dos espíritos amigos, da espiritualidade amiga que sempre nos ampara, pedindo a permissão da diretoria espiritual do Centro Espírita Seara de Luz, possa nos auxiliar também, e que assim possamos juntos dar início a esse estudo desta tarde de hoje, na presença do Mestre Jesus. Muito obrigada e que assim seja. Muito bem. Xará, está contigo. Opa! Então, a gente estava falando nas últimas duas reuniões, né, sobre a Revolução Francesa. Então, nesse slide específico, a gente parou. Então, comenta assim que é uma época onde teve muitas mortes, né? Então, muita influência das sombras. E essas transições do nosso planeta, né? Elas são bem complicadas por causa quando a violência impera, né? Então, embora os amigos do plano espiritual estejam sempre guiando a humanidade para evoluir, né, espiritualmente, principalmente, mas também nos outros campos da evolução intelectual, o que a gente vê é que tem muita ser humano sempre vencido pela ambição, pelo poder, pela ganância e sempre pratica violência. E muitas vezes com influência das entidades das trevas. Que essas entidades elas não têm uma visão do que é a evolução a longo prazo. Eles querem perturbar naquele momento exato. Né? Mas os amigos do plano espiritual superior sabem que aquilo ali é a infância espiritual das pessoas, da humanidade. Eles entendem e a longo prazo a evolução vai chegar. Nesse caso específico aqui, a gente está falando da Revolução Francesa quando foi tomado o poder pelo Robespierre, né, Marat, mas o Robespierre era o líder. Houve muitas matanças na guilhotina. Comentou aí. Então, dito isso, Edu, quer comentar mais alguma coisa? Não. Só relembrando, né, assim, que a sequência, né, porque assim, ó, se a gente pensar na sequência de eventos que estava acontecendo, era assim, ó, o primeiro movimento foi a Reforma Protestante. Nós já entendemos qual foi o papel dela. O momento seguinte foi esse pano de fundo que nós estamos aqui observando, que é iluminismo, a queda assim, definitiva daquela dominação, né, dos nobres, do sistema feudal que é da Idade Média, mas na sequência apareceria a doutrina espírita. Então, assim, a meu ver, você se refere, né, assim, à visão do plano espiritual superior, mas a sequência, para mim, é o aparecimento da doutrina espírita. Né, também não acho, de modo algum, né, que seja coincidência que Kardec compareceria em solo francês em 1804. Então, assim, acho que assim,
há uma concatenação, né, dos fatos para que tivesse o terreno fértil para que a doutrina espírita florescesse. É só assim um pensamento, né, assim que eu queria compartilhar. É muito similar ao que aconteceu na época do Império Romano, dos romanos, né? Também foi quando surgiu Eu concordo, esse né? Assim, missionário. a gente viu, né, aqui no nosso estudo que 5 séculos antes do aparecimento de Jesus, então apareceram a Grécia, apareceu o Buda na Índia e apareceu na China Lao Tse e logo em seguida Confúcio. Não acho que é coincidência. E na própria Judéia, antes de Jesus, né, houve vários profetas que previram a chegada dele, né, do Messias. Então, assim, e no plano de fundo, né, assim, político, como você falou, o Império Romano, que se encarregava de colocar conexões nas várias partes, né, assim, da civilização conhecida, com exceção da região da Índia e da China. Mas, assim, ali também, né, assim, parece ter uma concatenação de eventos para que o cristianismo alcançasse os diversos rincões, né, assim, do planeta, como de fato aconteceu. Isso aí. Bom, então, podemos passar um slide. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Desculpa. Valdemar? Não. Obrigado. Eu que agradeço. Então, vamos pedir aqui. Senhor Valdemar, você gostaria de ler esse slide aí? A letrinha do smartphone aqui é muito pequenininha. Peço para outro, por favor. Tá, tudo bem. Sem problema, sem problema. Estela, você gostaria de ler, por favor? Posso ler, sim. Então, vamos lá. Obrigado. Não, é contra os excessos da Revolução, né? A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que, sob a orientação de Peter, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por longos anos uma luta de morte. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Está falando da execução do Luís XVI, né? Isso. Em vão tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris, antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluíam-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos, numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburinhavam no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com intrépito, abafando as suas afirmativas. Para aí?
Acho que continua, mas assim, eu acho que aqui já vale comentar. Então vamos lá, ver o que eu posso entender disso daí. Então, assim, esse pequeno trecho aí me mostra assim que o Luís XVI, ele não era um governante ruim, a meu ver. Ele não estava ali com sede de poder ou qualquer coisa nesse sentido. Acho até que, pelo contrário, ele tentou o máximo possível mostrar ali para o povo que ele também foi herdeiro de circunstâncias assim bem complicadas que ele herdou, né, politicamente falando, vamos dizer assim, né, que foram patrocinadas ali por outras pessoas que o antecederam, especialmente ali o Luís XV. E aí, por conta de toda essa política equivocada lá, onde se concederam muitos poderes lá algumas classes da época, né, os padres e outros mais, poderes políticos que eu me refiro, isso tudo fez com que a população se agitasse, ficasse aquele alvoroço, pessoas passando por situações de misérias muito grandes, grandes injustiças, né? E tudo isso foi somando e acabou acarretando todas essas dificuldades aí que vitimou o Luís XVI. Mas, assim, ele tentou argumentar, a meu ver, ele tentou mostrar que ele estava tentando dar solução para aquilo ali, mas, infelizmente, não de nada adiantou, né? Porque a população estava realmente enfurecida, estava bastante. Isso mostra para a gente o quanto que a gente deve ter cuidado com as nossas emoções, no sentido de nos deixarmos muitas vezes levar por situações que amanhã pode trazer para a gente grandes dificuldades, né? Eu fico pensando nesse aspecto. E aí foi onde ele foi lavrada lá a sentença condenatória lá, digamos assim, e o julgamento lá feito, e ele foi condenado, né? E com isso ele perdeu lá o que poderia haver de direitos para ele, na visão das pessoas que o julgaram. E aí, onde hoje é a Praça da Concórdia, ele foi guilhotinado. E, assim, a gente vê que o povo não estava nem aí para a argumentação dele, né? Não estavam preocupados em saber se ele era culpado ou se ele era inocente. Foi num ato assim, de querer, talvez, de terem sido deixado levar por aquele calor daquela situação de angústia daquele momento ali. Claro que isso tudo não justifica nada, mas o momento que fez com que várias pessoas ali se perdessem, digamos assim, trazendo para o amanhã consequências bem, bem sérias, né? E segundo trecho aí, né? A Convenção Nacional ali que está falando ali, então a gente vê que eu acho que é isso que eu entendi aí nesse trecho aí, que realmente ele acabou sendo vítima de uma somatória de falhas que já vinha vindo ali de vários sucessores, antecessores, digamos assim, e isso tudo acarretou essa consequência aí tão triste aí que a gente viu aí, que foi essa, essa política aí tão devastadora que trouxe para a França aí tantas consequências, especialmente no sentido espiritual. Nesse primeiro trecho aí, Jardim, é o que eu entendo. Beleza. Obrigado, Stella. Só complementar uma coisa aqui, rapidinho. Aí nesse primeiro parágrafo, né, falando assim do incômodo que foi a Revolução Francesa para o resto da Europa, né? Como se fosse aquele evento ali traria uma perturbação no status quo lá, no establishment, naquele momento, e outras monarquias ficaram sentindo preocupadas. Acho que isso o primeiro parágrafo fala aí, né? Eles tentaram de alguma forma, nos seus países, inibir, né? Que eventos similares ocorressem. É isso, Edu?
Eu acho que sim, né? Assim, talvez colocando assim com clareza, né? Qual é a questão? A preocupação é que a Revolução Francesa ela representou de fato um levante do povo, das pessoas, dos lavradores, dos artesãos, dos burgueses que eram a classe produtiva. O temor é que esse levante se espalhasse pelas outras regiões da Europa. Então, aqui ele menciona, né, assim, o Pitt, né, ministro da Inglaterra, mas a Europa toda tremeu ante os acontecimentos da Revolução Francesa. No mais, eu acho que a Estela foi super feliz, né? Assim, porque o que aconteceu é que a liderança que assumiu as rédeas, né, do governo francês, mas também, né, assim, o sangue fervendo, né, assim, de tantos séculos de miséria, de fome, de dor, né, por essa classe que a gente mencionou, acabou que eles extravasavam, né, e não mais escutavam, né, os argumentos, e aí também, né, muito vamos dizer, da ação, né, dessa liderança, entre eles Robespierre e Marat. Mas, de fato, houve esse extravasamento e, por conta do temor que isso se espalhasse pela Europa, as nações que se organizavam tentavam impedir que aquele movimento se alastrasse por outras regiões do continente. Outra coisa que eu ia comentar, né? Assim, o que a gente, sei lá, pelo menos eu, né, quando eu estudava, a imagem que se passava para a gente, né, do Luís VI, né, da esposa dele, Maria Antonieta, você até comentou na vez passada, que eles eram, sei lá, um burgueses, assim, reis, fala, É da nobreza, né? da nobreza, da nobreza, a nobreza, nobres, eu falei errado, né, burguesa é comércio. Os nobres, mas eles eram, a imagem que se passa para a gente, que eles tinham futilidade, daquela época da nobreza vivia na opulência e o povo na fome. Então a imagem que a gente tem deles é que eles eram vilões. Mesmo Luís VI, né? Que aí está comentando, Emmanuel está comentando, né? Não era tão vilão assim. Isso. Mas é interessante isso. Eu acho interessante que a ótica que a gente vê dada por Emmanuel sempre traz uma empatia assim com o personagem da história, né? Em vários momentos ele mostra com empatia o lado humano do personagem e com indulgência ele filtra todos os preconceitos, todos os julgamentos que foram feitos da história para aquele personagem. Esse é um caso aí. O Mano, ele dá uma consertada um pouco na imagem, baseado no conhecimento que ele tem espiritual, do outro lado, né? Do lado místico da coisa, do lado espiritual da coisa. Transcendente da coisa. É isso? Eu acho que é isso aí. Beleza. Podemos avançar aí? Acho que sim. Então, quer continuar, Estela, por favor? Posso continuar. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país, que é a França, né? Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras.
Também no mundo espiritual, reúne-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora a corajosa e sigela filha de Dom Remy, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela conduzidos às plagas da América, para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Bom, eu entendo que aí, nesse trecho aí que está narrado pelo Emmanuel, que ele está falando de Joana d'Arc. É isso mesmo, a donzela de Dom Remy. Que foi aquela que ajudou a pôr fim nessa guerra e que alguns países da Europa, especialmente a Inglaterra, estava traçando ali naquele momento contra a França. Eu entendi isso. E aí, Joana d'Arc, né, uma mulher, e isso me chama muita atenção, né, porque assim a gente vê que a guerra sempre um ambiente muito masculino, assim, a meu ver, sempre, né? E aí a gente vê uma mulher vestindo aí uma armadura e se passando por homem e lidera um exército que ajudou muito a França, né? Então isso é algo que me chama muita atenção. E aí o alto espiritual sempre provando e mostrando para a gente a todo momento que a gente nunca se encontra desamparado, que a gente está sempre sendo auxiliado, né? E isso é algo que nos fortalece, dá para a gente bastante ânimo, bastante coragem para a gente continuar aí seguindo em frente. Então, o que eu entendo que eu tive assim uma leve compreensão aí desse trecho aí é nesse sentido. Talvez, sei lá, aqui eu queria fazer uma pequena intervenção, que é assim, desculpa, né, assim, primeiro, né, assim, Emmanuel está se referindo à ação de Joana d'Arc, que está corretamente identificada, mas a partir do plano espiritual. Ela, de fato, ela vestiu a armadura para sustar a Guerra de 100 Anos, que tinha terminado alguns séculos antes. Mas, assim, quando eu faço a leitura, assim, ó, vamos só reler juntos. Aquela que for a corajosa e singela filha de Dom Remy volta ao ambiente da antiga da pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores. Então, ela estava atuando no plano espiritual. E ela orienta do plano espiritual que várias das entidades que estiveram naquele ambiente da França, naquele período, reencarnassem na América, né? América do Norte e América do Sul. Eu comentei com vocês, né? Assim, espiritualmente, nós somos filhos da França. Nós, brasileiros, somos filhos da França. Mas, assim, é isso aqui, né? Assim, é disso que ela está falando, que ele está falando, Emmanuel, de que foi graças à atuação de Joana d'Arc. Então, que esses espíritos se acerenaram e muitos foram enviados, né, às plagas, né, às regiões da América. Eu não tenho dúvida. Entre elas, América do Norte, Estados Unidos e Brasil. Obrigada, Eduardo. Agora eu entendi melhor. Desculpa. Não, é só uma pequena observação. Estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Tá, uma pequena observação no livro Leon Denis, que eu acho que é a obra mais rica, o livro do Leon Denis, Joana d'Arc Médium, né? Acho que, na minha opinião, é a obra mais completa e rica sobre a vida da Joana d'Arc escrita até hoje.
ele diz lá que a Joana d'Arc ela torna-se o espírito protetor da França. Que ela se tornou o espírito protetor da França. Era só isso. Coerente aqui com o que está sendo dito, né, por Emmanuel. Sim. Ok? Agora fez mais sentido para mim. Realmente eu percebi que é no sentido espiritual, porque eles não iam, por se tratar de guerra e tudo, eles não iam estar respaldando isso, né, Eduardo? Assim, ó, a rigor, eu tenho que falar que poderia ser, né, assim, porque, assim, ó, se 3 séculos antes, a situação feminina era ainda mais precária, mas ela se vestiu de homem, né, colocava uma armadura e comandava os exércitos da França. Ou seja, ela tinha uma coragem espiritual muito grande, muito sólida. Exceto que aqui, de fato, ela está no plano espiritual. Eu não sei se eu fui claro, Estela. Eu quis dizer assim, poderia ser. Mas, nesse caso, ela estava atuando no plano espiritual. Sim, eu entendi essa parte agora e ficou bem mais claro para mim esse pedaço aí. Obrigada pelo auxílio. Valdemar, você abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Só para salientar que o espírito no plano espiritual ali exerce mais a função de espírito, não é feminino nem masculino. A coragem dela é do espírito da Joana d'Arc, né? Só isso. Correta observação. Xará, vamos? Beleza? Podemos então avançar no slide? Então, Claudinho, você gostaria de ler, por favor? Opa! A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou seu crime na resistência de Marat, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Que período, hein? Então, aqui Emmanuel começa o parágrafo dizendo que a lei das compensações ela é uma das maiores e mais vivas realidades do nosso universo, né? A lei de causa e efeito, a lei né, que ele chama aqui de lei da compensação, né? E por conta disso, a cidade de Paris ainda, ao longo do tempo, né, ela se torna ainda teatro de trágicos acontecimentos, né? Então, nessa época, foi instalado o Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, que nada mais era do que um tribunal de exceção, né, onde as pessoas eram julgadas e condenadas ao léu, né? E isso levou muita gente para o patíbulo ainda, né? O patíbulo aqui, quando eu falo patíbulo, é a
Guilhotina. Guilhotina. O patíbulo é aquela plataforma. O patíbulo é a Que você- plataforma, ou cadafalso, né? Cadafalso, né? São sinônimos. A plataforma onde fica a guilhotina. Assim, de certa forma, servia de Palco, palco, infelizmente, da palco. execração pública. É. E aí, aqui diz que a França, consciência da França, né, viu-se envolvida em trevas espessas, né? Robespierre ainda continuou com a matança, ele ordenou a matança de numerosos companheiros, né? Ou seja, ele ordenou a matança de companheiros dele, né? De companheiros dele, de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos, né? Aí diz aqui que erradamente Carlota Corday entregou o seu crime na residência de Marat. Mará. Marat. Mará, Marat, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra, e expiando o seu ato extremo. Ela que morreu? Não, é assim, ó. É que ele não está detalhando, mas a Carlota Corday, ela organizou um julgamento e assassinou o Marat. Ah, tá, Então, entendi. esse é o primeiro ato. Ela fez esse julgamento, na visão de Emmanuel, errado, e assim, ele fala, né, assim, porque ela via na ação de Marat vamos dizer, um domínio, né, assim, em relação ao povo, que continuava necessitado e miserável. Então, ela deliberou matar o Marat. E ela fez isso. Mas ela, aí na sequência, também foi julgada e também perdeu a vida. Vixe Maria. Teve muito sangue. Realmente, não é à toa que se chama o período do terror. Período negro, né? Bom, e ele termina dizendo que a coisa chegou num ponto que havia dias que subiam 20 pessoas ao patíbulo, né? Ao patíbulo, ao cadafalso, né? Por dia. É isso, Eduardo, uma questão histórica aqui que eu não domino muito, né? Mas você não é de Paris? Eu sou de Paris, né? Fui trazido pela Joana d'Arc até. Mas é Paris-Buna, aqui na América do Sul. Só uma curiosidade, você sabe que alguém falou aí, né? Acho que você falou, né? Que previam, né? Os profetas previam a chegada de Jesus, né? Sim. Nessa obra do Leon Denis, os sacerdotes druidas tinham uma profecia de que deveriam fazer uma armadura para uma mulher que iria ser uma libertadora do país. Haviam profecias druidas sobre a chegada da Joana d'Arc. Muito interessante. Beleza. Jardim, vamos? Opa! Estão ouvindo? Sim. Opa! Vamos continuar aí no próximo slide, certo? Ou já mudou? Eu já mudei, né, para a Constituição, né? O Cláudio, ele leu e comentou o período do terror. Beleza. Acho que como mudou de assunto agora, vamos ver se vou rodar aí. Então, gostaria de ler, Eduardo? Pode ser. Obrigado. A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o Poder Executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz, aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade em face do advento das novas ideias do liberalismo. E os políticos se entregavam
a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e de desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. Então, é assim, mais uma vez, né, assim, a missão da França, porque aquele período, né, do terror ali implantado particularmente por Danton e Robespierre começava a ser superado e então se funda, né, ou melhor, se promulga, né, a Constituição. E realmente, né, assim, como a gente já vinha falando, os outros países temiam, né, assim, que as ideias liberais que eram divulgadas pela Revolução Francesa, aqueles países temiam que se alastrasse por outras regiões da Europa. E pensavam, então, né, em fazer, né, uma invasão do solo francês. Mas, como Emmanuel destaca aqui, mais uma vez, né, considerando o destino, a missão nobre da França, que era exatamente dar berço ao espiritismo, se delibera no plano espiritual que Napoleão Bonaparte, que, como a gente falou, né, é a reencarnação de Caio Júlio César, que é o mesmo espírito de Alexandre Magno, macedônio, que havia se reencarnado antes no Egito com Tutmés III. Então, assim, era um espírito, um gênio militar, né, assim, com tradições aí no passado. E ele está reencarnado em plena França. E ele, então, não só sobe ao poder, como acaba dominando uma grande parte do continente europeu. E é interessante, né, assim, porque ele é, né, da ilha da Córcega, né, então ele é corso. E, assim, uma região modesta, mas ele galgou seus postos no exército francês e chegou ao posto de cônsul e mais tarde ele se coroou imperador do Império Francês. Acho que é isso, Xará. Tem um evento que aí no livro não comenta, né? Mas ele passou por um período antes de ficar famoso, enquanto era a regência de 5, tinha os 5, você falou aí, né? O diretório, de 5 membros. Nesse período, foi um período de curto período de expansão da França. Ela começou a prosperar militarmente e tinha, então, acabou tendo ambições, né? E aí ela mandou um exército para a África. E o comandante desse exército era o Napoleão. Aí lá ele não foi bem sucedido, na verdade. Ele acabou voltando e deixando o exército lá, abandonando o exército, e foi dizimado, eu acho. Mas, assim, o que acontece é que a propaganda que ele fez foi o contrário. Ele fez uma propaganda enganosa, assim.
que foi as expedições na África, falam que ele ficou famoso, mas ele era uma fama, vamos dizer assim, galgada em uma coisa falsa, né? Então, sei lá, uma característica que Napoleão Bonaparte depois veio à tona, assim, né? Que ele tinha essa fama do super general, essas coisas todas, mas ele teve esse período anterior aí, quando ele foi lançado, na verdade, né? Quando ficou conhecido, né? Beleza? Vamos lá? Sim, A missão do Napoleão era fazer um apaziguamento, né? Mas depois o poder subiu a cabeça isso. e aí ele se tornou imperador. Mais do que isso, né? Porque é assim, ó, ele expande, né, o Império Francês por toda a Europa, né? É por isso que a família real portuguesa, em 1808, foge de Lisboa né, e a corte portuguesa se transfere para o Rio de Janeiro. Era escapando do expansionismo francês. Bem lembrado. Mas é isso, né? Assim, e ele domina, assim, nesse momento, ele domina o norte da África. É por isso que tem regiões, Marrocos, Libéria, até recentemente falavam francês, porque exatamente foram domínio, né, do período napoleônico. Líbia também parece, né? Líbia também. E assim, esse domínio chegou até o Egito, né? É por isso a famosíssima, né, a Pedra da Roseta foi encontrada, foi decifrada por Champollion, que não é à toa, que é francês. Assim, e é interessante, a meu ver, né, assim, porque ele foi um dos faraós. E ele deseja muito invadir o Egito. Acho que oriundo desse passado dele. Mas, né, assim, ele foi um dos líderes militares que chegou até a Rússia e o inverno russo derrubou a força do exército francês, como faria depois com o exército alemão também. Ok? Beleza. Então, Estela, você gostaria de ler essa outra A slide? caiu. Ah, tá. Então, vou ler então, hein? Tá legal. Você vai revezar? Pode. Então, só estou conseguindo ler que o título. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso. Opa. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli, com a paz de Campo-Fórmio, em 1797, para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia de seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras.
Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França, do liberalismo. Assim como o profeta do Islã, poucos se aproximaram do Evangelho, que a sua ação deveria validar. Também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. E aí continua a Revolução, aí continua um pouquinho. A Revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento de sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento de seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Então, assim, eu estava falando antes, o Napoleão ele tinha uma grande vaidade, certo? E ele queria uma ambição muito grande pelo poder. Ele é uma origem humilde, então começou humilde como soldado, mas rapidamente, com a capacidade dele, foi sobressaindo, mas ao mesmo tempo não pôde manter seus propósitos assumidos no plano espiritual de ser um condutor da unificação, como o Sr. Valdemar comentou aí, né? Um condutor para a unificação da Europa e a pacificação da Europa. Pelo contrário, ele foi, com a sua expansão... Deixa eu só voltar aqui, Xará, presta um minuto. Com a expansão bélica que ele se propunha, em muitos momentos, ele foi o Carrasco foi o exército francês foi de grande crueldade com alguns povos. Houve muita matança também. Isso. Eram guerras sangrentas e impiedosas. Tem casos, né, de execução de prisioneiros, essas coisas. Então, era um crime de guerra, na verdade, cometia. Então, assim, como a gente vê, né, a alma pode decair, né? Então, decair, não sei, ela não é retrograda na sua evolução, mas ela pode decair no seu propósito. Ela tem um propósito nobre, aí ela se perde. Ela é isso, ela é seduzida pelas trevas, pela ambição e acaba falindo o seu propósito. Talvez só um comentário, Xará, né? Assim, ó, que assim, ó, eu vou repetir a frase que você... Se ele foi seduzido pelas trevas, é porque aquelas trevas existiam dentro dele. Porque senão, ele não seria seduzido pelo que ele não teria, vamos dizer, as intenções de ter aquela performance. Mas ele era vaidoso, ele era imperialista. Ele estava na mesma vibração, né? É o efeito da ressonância. Da sintonia. Mas do ponto de vista espiritual. Sintonia. E, assim, uma coisa que foi citada aqui, a questão de Waterloo, que foi onde ele perdeu para os russos. Na época, tem uma confusão, né? Prússia era a Alemanha, né? Não era a Rússia. Né? A Prússia era a Alemanha e a Rússia era outra coisa. A Rússia era a Rússia. Ah, era a Prússia? Ah, não, tá bom. A Prússia era a Rússia. Era a Alemanha, era uma região da Alemanha. A Rússia era a Rússia. A Rússia era a Rússia, E aí os russos derrotaram o exército de Napoleão. Mas aí também um papel dos russos. Né? Waterloo foi uma combinação dos exércitos britânicos
e da Prússia e que venceram Napoleão. Ah, tá. Ele perdeu lá na Rússia, mas a vitória final, a derrota final foi no Waterloo, foi outro lugar. Ah, tá. Então, ele foi, a expansão dele foi em direção ao Egito, como você comentou, mas ele voltou nessa expedição, ele não concluiu, ele voltou para a França para dar o golpe militar. E nessa época ele abandonou o exército lá, né? Não teve um negócio assim. A questão que foi comparado com o Maomé, porque a gente falou, o próprio livro de Emmanuel aqui, sobre o Maomé, em capítulos anteriores, que o Maomé ele tinha um propósito também de unir o povo do Oriente, né? Só que ele se desviou também, porque ele escreveu vários livros. O livro Alcorão, primeiro, era mais ligado à questão pacífica e tal. Tinha mais mensagens mais assim, de nível mais nobre, né? Com mais nobreza, mais nobreza espiritual. Agora, depois ele, com o tempo, ele foi fazendo acréscimos no Corão lá, escrevendo outros livros, e aí já colocou as regras, no caso do Maomé, né? As regras do Islã mais expansionistas, mais bélicas, né? De dominação dos povos e de eliminação de outros povos. Então, ele se transviou totalmente também. Então, por isso que ele compara Napoleão com o Maomé, né? É isso. Maomé tinha uma missão. É meio engraçado, mas para lembrar, os sacerdotes católicos, eles haviam se desviado da proposta original do Cristo e viviam um ambiente de permissividade, de riqueza na igreja, se distanciando do povo, né, o real necessitado. A ideia de Maomé, né, ter se reencarnado era exatamente retomar a pureza primitiva do cristianismo. Aí ele, como você percebeu, ele também se perdeu, né? Assim, e começou, talvez não ele, mas os seus seguidores, que ficou chamada como a Guerra Santa, né? Assim, a conquista de reinos, exatamente para impor, no caso, a fé islâmica. Isso. Bom, então, alternando entre traços brilhantes e escuros, ou seja, a luz e as trevas, o Napoleão foi, pouco a pouco, se perdendo. Então, ele garantiu a integridade do solo francês, como foi comentado, ele evitou que a França fosse pulverizada em pequenas... conquistada e pulverizada em pequenos... se dividisse, ou então fosse conquistada por outros povos. Ele impediu isso, mas ele não evitou a própria ruína, né? Como ele fala, né? Assim, ele, na conquista de outros povos, ele humilhava, né? Então, assim, havia o desrespeito, havia pilhagem, havia matança. E aí já tinha sido perdido. Acho que o Cláudio levantou a mão. O horário já são 19h30. Se você quiser responder para mim só brevemente, depois eu procuro no livro. Maomé veio com a missão veio com a missão para o cristianismo?
seria legal você voltar no próprio Caminho da Luz, quando ele fala sobre a missão do Maomé. Eu vou dar uma olhada lá, fiquei curioso. Está no livro. Valeu. Beleza. Só para comentar outra coisa que eu esqueci, tem essa questão do Código Civil aí também, né? Se falar aí, o Código Civil, naquela época, começou da França, teve uma evolução. Ele ajudou ele nisso também. Acho que o Valdemar Napoleão, né? também levantou a mão. É sobre o Napoleão, quando ele estava guerreando contra a Rússia, né? E os russos foram recuando e queimando, levando os alimentos. Quando o Napoleão chegou lá, não tinha nada e aí ele se perdeu. Aí a coisa, fazendo um trocadilho, a coisa ficou russa para ele. Ficou Rússia e ele entrou numa fria, já que você começou o trocadilho. É mesmo. Xará. Isso aí. Bom, então, você está aí? Não tá. Não sei por que ela não entrou. Então, assim, a gente encerra. Acho que não encerrou o capítulo, não, né? Encerrou o capítulo? Não, chegou perto, mas ainda não encerrou. Tá bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença aí hoje, para o estudo. Foi muito legal. E gostaria de convidar o Claudinho para fazer a prece de encerramento. Faria, Claudinho? Faço sim. Pessoal, eu vou pedir licença para mencionar a minha vizinha, a Cristina. Ela desencarnou essa madrugada, né? Eu peço vibrações. Eu moro do lado da minha casa mesmo, peço vibrações para ela também, tá? Então, neste momento em que nós encerramos essa noite, esse início de noite tão gostoso, né? No qual nós nos encontramos para estudar sobre as nossas origens, sobre o nosso futuro, sobre o quanto o plano espiritual sempre, sempre está conosco. Nós agradecemos ao Celestial pela dádiva que a doutrina espírita nos traz. Agradecemos também por termos acesso e termos conhecido o cristianismo na sua essência. Querido Mestre Jesus, neste momento em que iniciamos a nossa semana, pedimos a sua bênção, pedimos a sua luz para os dias que estão por vir. Agradecemos muito por este momento de estudo, que possamos estar reunidos aqui novamente no próximo fim de semana, com essa vontade de aprender, justamente esse aprendizado que nos mostra quem somos e quais as nossas potencialidades. Nessa noite de hoje, eu gostaria de pedir pela minha vizinha, Cristina, que desencarnou após um período de sofrimento em virtude de um câncer no pulmão. Sabemos que a continuação do processo agora é a melhora. A continuação do processo agora é a cura. Nós pedimos ao Senhor, Mestre, que ilumine neste momento de transição, para que seja da forma mais equilibrada possível. E que seus familiares, sobretudo seu marido, tenham forças, fé e inspiração neste momento de partida, que é sempre tão triste. Obrigado, Mestre, por mais essa noite. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos. Cláudio, Tá, pessoal. Xará. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Tchau.
Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Eduardos. Obrigado.